Olá, amigos do canal Investir Cada Vez Melhor. Gravo aqui o fechamento da semana, concluída no dia 26/8/2022, onde no dia de hoje as bolsas americanas fizeram um movimento muito importante. Vem comigo. Então vamos lá, aquele nosso disclaimer de sempre, né? Que esse vídeo tem apenas um caráter educacional. O que nós vamos comentar no vídeo de hoje? Que realmente a gente fez topo de curto prazo, que já comentado no vídeo da semana passada. Nós vamos comentar o pico da inflação nos Estados Unidos, se aconteceu ou não, e sobre o encontro de Jackson Hole que aconteceu nos Estados Unidos essa semana. Recessão nos Estados Unidos. Teremos ou não? Quando? Inflação, juros e renda fixa no Brasil. Comportamento das commodities. Próximos passos da Bolsa Americana. Saldo estrangeiro e dólar no Brasil. E Ibovespa. Vem mais correção ou a gente vai voltar a subir fortemente como aconteceu nas últimas 5, 6 semanas? Bom, então vamos lá. Topo confirmado nas bolsas americanas e também no Brasil. Eu vou falar alguns dados de análise técnica, bem rapidamente, para vocês entenderem. Então, esse aqui é o índice Dow Jones, tá? Ele fez um topo aqui no começo de janeiro desse ano. E aí começou a cair. Se vocês perceberem aqui, ó, vou te mostrando aqui. Ele subiu, caiu, subiu um pouquinho, caiu mais, subiu, caiu mais, subiu, caiu. Fez esse fundo aqui por volta de 30 mil, que a gente comentou no canal. Aí de lá para cá, né, de junho para cá, ele teve uma recuperação, especialmente em julho, e rompeu esse topo aqui. E semana passada a gente fez um topo. Como é que graficamente, aqui está só a ampliação do movimento que eu te falei. Como é que graficamente eu falo que a gente fez um topo? Tá? Pelo seguinte, deixa eu mostrar aqui para vocês. A gente vai lá, um candle que tem uma máxima e uma mínima maior que o candle prévio, e depois a gente tem um candle fazendo uma máxima menor do que essa, uma mínima, essa mínima menor do que essa. Então a gente teve um topo e realmente foi confirmado nessa semana, tanto lá nos Estados Unidos, o Dow Jones que eu acabei de mostrar, como aqui no Ibovespa, tá? Uma coisa interessante, que sempre quando a gente tem topo, o mercado tenta retestar esse topo. É muito comum, tá? Eu peguei esse slide aqui da minha aula de análise gráfica. Então, o que aconteceu com o Ibovespa ali? Né? Ó, ele foi lá, fez um topo. Esse aqui é um topo, né? Corrigiu um pouco e agora está tentando tocar esse topo, igual aqui a gente está mostrando nesses slides. Quando ele faz esse reteste, se ele rompe e segue, a tendência de alta continua, que é essa aqui, topos e fundos ascendentes. Porém, quando a gente toca esse topo aqui, se essa resistência for importante, o normal é a gente recuar. Então a gente pode, semana que vem é decisiva para o Ibovespa. A gente pode romper em direção a 121 mil pontos ou a gente pode recuar. No final eu vou falar o que eu acho que é o mais provável. Quem quiser aprender um pouquinho mais sobre análise técnica, tem vários e vários vídeos no canal, tá? Bom, vamos falar sobre o pico da inflação. Será que aconteceu? Esse slide eu sempre deixo, que eu estou usando ele desde janeiro, né? Quando a inflação dos Estados Unidos bateu a 8, e eu falava que essa inflação nos Estados Unidos seria o grande tema do ano e realmente está se confirmando. Na inflação, o maior vilão é o petróleo. E nos Estados Unidos, a gente chegou lá em junho a bater 9,1, que é o pico da inflação. Mês anterior a gente fez 8,5. Tá? Então a gente já fez um pico nos Estados Unidos. E nesse ano saiu agora o PCE, que é o PCI, né? Que é o core da inflação americana, e veio abaixo do esperado. Né? Então eu creio que que nos Estados Unidos a gente fez o pico da inflação, como aqui nesse gráfico de ciclos do Larry Williams, que eu já mostrei para vocês,
que ele acreditava que aqui no meados de junho de 2022 para 2023 a inflação ia ceder. E olha que, segundo a previsão dele, olha, essa inflação vai ceder muito nos próximos 4 anos. Ok? Isso aqui, obviamente, é uma expectativa, não é uma certeza. Então, pico de inflação nos Estados Unidos, eu particularmente acredito nisso. Essa aula ficou bem legal, viu, pessoal? Tá no canal já. Bom, Fed. Próxima reunião vai subir meio ou 0,75? Até o dia de hoje, quando saiu o resultado da reunião nos Estados Unidos, a gente esperava mais 0,75. Pode ser que venha aí 0,75. Tá? Aqui no Brasil é aguardado um aumento só de 0,25 ou até nada. Tá? Bom, então no simpósio de Jackson Hole, sempre tem no final, você tem um discurso do Fed, e para a maioria dos analistas, eu não vou fazer nenhum juízo de valor sobre o que ele comentou, eu vejo o que o mercado me mostra, tá? Então, nessa matéria no Infomoney, ele colocou, né, que o discurso do Jerome Powell foi mais duro. O que aconteceu? Então, a gente vai provavelmente subir o juro além de 4%. Hoje a gente está naquela faixa de 2,25 a 2,50. Né? O juro futuro deu uma subida para 3,03 e as bolsas no dia de hoje despencaram nos Estados Unidos. Ou seja, o consenso do mercado como um todo não gostou do discurso do Jerome Powell, que é um discurso mais duro, ou seja, vai subir as taxas de juros e isso afeta o valuation das empresas. Tá? Então aqui, ó, nós tivemos queda acima de 3% de praticamente todas as bolsas, a Nasdaq fechou praticamente no 4%. Esse índice VIX aqui, que o pessoal chama que é o índice do medo, né, subiu 20%. Tá? O dólar ficou mais ou menos estável. Tá? Bom, recessão nos Estados Unidos. Eu venho comentando com vocês que pelo que eu estou lendo, ela pode acontecer, não agora, no final do ano ou no ano que vem, e possivelmente vai ser uma recessão mais leve. Essa é a opinião das pessoas que eu acompanho mais próximo. Obviamente, existem opiniões divergentes. O grande problema da recessão é que ela pode gerar um longo bear market. Tá? Esse bear market que a gente está vendo nos últimos 6 a 8 meses, ele poderia estender muito mais tempo no caso de uma recessão, coisa que eu não acredito, e se acontecer vai ser mais leve. Tá? O que acontece com a recessão? Menor atividade econômica, aumento do desemprego, queda no salário, menor consumo, menor lucro das empresas, novo valuation para baixo das empresas. Tá? E aquilo que esse slide também eu já mostrei várias vezes para vocês, o slide produzido aqui pelo Leo Williams, que ele comenta, né? Isso aqui é uma relação do Fed com a recessão, dos juros do Fed, que é esse azul. Perceba que o Fed começa a subir o juro, na hora que ele começa a recuar, que vem a recessão. A recessão está aqui em cinza. Subiu o juro, começou a recuar, vem a recessão. Subiu o juro, começou a recuar, vem a recessão logo depois. Por isso que ele acredita que se acontecer a recessão, será só no ano que vem. Tá? Se ela vai ser mais longa aqui, como em 2008, ou mais curta, como aqui no Covid, não dá para saber. Eu acredito nessa possibilidade aqui. Tá? Bom, passemos então à inflação no Brasil, juros e renda fixa. Já tinha mostrado para vocês, a Selic está em 13,75. A gente está muito perto do fim desse ciclo de alta, muito perto. Ou a gente vai ficar em 13,75 ou 14. Tá? E daqui a gente vai fazer possivelmente esse platô, como foi feito em 2015, 2016, para depois voltar a cair. E isso implica diretamente na avaliação de todos os outros ativos. Então aquilo que eu já mostrei para vocês, possivelmente em setembro, na reunião do Copom, vem 0,25. Por que no Brasil eu acho que também a gente fez a inflação, o pico? Porque a gente chegou em 12, mais de 12, aqui a gente fez 11,73 nos últimos meses, e aí o IPCA 15 desse mês já veio outra deflação igual já tinha em julho. Lembrando que essa deflação de julho e agosto está relacionada à PEC que abaixou o ICMS dos combustíveis e da eletricidade. Só que isso impacta em cascata nos outros ativos. Então eu acho que eu tenho quase certeza, né, que a gente vai ter uma redução da inflação
nos próximos meses, o pico ficou para trás, porém a gente ainda vai ter uma inflação acima da meta, tá? Então aquela história, né? Esse aqui é um gráfico dos Estados Unidos, mas serve para o Brasil. Possivelmente a gente já fez o pico. Hora de investir ou não em renda fixa. Inclusive, eu gravei um vídeo que já vai estar disponível no meu canal. Eu já tinha gravado sobre renda fixa Tesouro Direto e agora sobre títulos privados, tá? Como eu acredito que a gente estava próximo do pico da Selic, desde maio, eu vinha comentando que a gente deveria fazer aportes constantes no Tesouro Direto, tá? Olha aqui, ó, final de junho, taxa. Vamos ver aqui o 2029. Taxa 2,92, 455. Julho, aumentou os juros, cai o preço unitário. Agosto, caiu a taxa de juros, aumentou um pouquinho o preço unitário. Olha, 10 de julho, caiu muito e aumentou o preço unitário. Eu até comentei que, em virtude da queda de juros, quem aplicou aqui no comecinho de julho ganhou 10% em renda fixa, tá? Se ele comprou lá e vendeu. E eu nos vídeos eu comentei que eu não fiz essa realização de lucro. Apesar de ter comprado lá atrás, eu não vendi. Eu acho que a gente pode ter um lucro muito maior nos próximos meses, a 2 a 3 anos. Tá? Então, só que com essa queda aqui dos juros, eu não comprei mais. Eu estou aguardando para comprar mais Tesouro Direto num repique dos juros. Tá? Então aqui, queda de juro, aumento dos preços de juros, dos títulos. O que aconteceu lá, né? Ó, os títulos estavam aqui em 448, o juro caiu, foi para 488, tá? Bom, hoje, os juros já recuaram um pouquinho mais e subiu pouco aqui porque essa variação foi pequena. Por que aconteceu isso? Após aquela queda que eu mostrei para vocês, o juro está começando a subir. O que eu espero? O que eu gostaria que o mercado fizesse? Que a gente tivesse uma subida dos juros lá para 2,7, 2,8, tá? E depois voltasse a cair. Nesse topo aqui que vai ser o ideal para a gente comprar mais Tesouro Direto. Ah, Marcelo, mas eu estou com medo, quero comprar agora. Compra aos poucos, compra aqui. Talvez na semana que vem compre mais um pouco. Porque o mais importante é que no médio prazo, a gente pode aí ganhar 40%, 50% nos títulos pré-fixados ou vinculados à inflação nos próximos 2 a 3 anos. Tá? Isso aqui foi bem explicado na minha aula já publicada no canal. E por que eu acho isso? Né? Aqui, ó, isso aqui é essa queda de 10% recente. Só que quando eu faço um gráfico mensal de longo prazo, a gente está aqui em cima. Ó. Olha o espaço que a gente tem que cair desse juros. Só que não vai cair em linha reta. Vai cair, depois ele sobe, depois ele volta a cair. Mas eu acredito que a gente tem espaço aí para o juro futuro sair de 13 para nos próximos 2, 3 anos bater lá 7, 8, 6. A gente vai depender muito do processo inflacionário. Ok? Comportamento das commodities. Eu tenho falado que as commodities do pico do final de maio, junho, elas cederam e agora estão oscilando pouco, né? Mas ainda em patamar alto. Você pega o ouro, cai um pouquinho essa semana, mas sempre está girando aí de $1.800 a onça, 1.750. O petróleo está praticamente estável, subiu um pouquinho. Eu olhei agora no finalzinho, fechou a 100, o Brent. E aquilo que eu tenho comentado com vocês, esqueçam as previsões do mercado sobre o barril de petróleo, porque ninguém sabe para onde que vai, né? Num dia o JP Morgan fala que vai a 380, o Citi fala que vai a 65. Então esqueça essas previsões. Sigam Howard Marks, né? Marks. Não tente acertar tempo de mercado. O importante é a gente comprar bons ativos e com margem de segurança. O que é margem de segurança? Comprar barato. A gente espera que aquele ativo valha mais e a gente está comprando barato. E aquilo que eu acredito muito, ciclos econômicos. O Howard Marks defende muito que todos os ativos giram em ciclos, como o Larry Williams, que é um analista técnico. Tá? Soja, praticamente estável. Milho, o trigo caiu um pouquinho. Bom, comportamento das bolsas americanas.
estamos num rally de alta dentro do mercado de baixa ou a gente voltou para um bull market? Vamos ver, tá? Lembrando que ainda no médio prazo a Nasdaq e o S&P estão em bear market. Por quê? Desde o topo, eles caíram mais de 20% num período superior a 6 meses. O único índice que não tinha entrado nesse critério foi o Dow Jones, tá? Então vamos lá. Então aquilo, né? Aqui está o Covid, esse aqui é o Dow Jones. Desde o Covid aqui, ó, 2020, o Dow Jones subiu fortemente. Bateu lá mais de 36 mil pontos, topo em janeiro, e depois lá caiu e foi a 30, coisa que a gente comentou no vídeo que possivelmente a gente estaria fundo. E depois teve aquele repique, tá? Então esse é o comportamento mais de longo prazo do Dow Jones. Bom, então tá lá. Então a gente fez o fundo lá em junho, subiu em julho, voltou a fazer um fundo acima desse aqui, depois rompeu esse topo, ou seja, zigue-zague ascendente. No curto prazo, voltamos para a tendência de alta. Recuou um pouquinho, subiu de cá e agora a gente corrigiu. Porém, pessoal, no dia de hoje, o mercado deu uma pancada para baixo, tá? Em virtude dos motivos já comentados, tá? Resta saber o seguinte: o que eu quero? O que nós queremos? Quem está pensando no mercado de alta? É que essa recuo vá aqui a 32 mil, 31 mil pontos, mas que não perca esse fundo aqui, para depois a gente fazer esse fundo e voltar a subir. É isso que a gente deseja, tá? Se a gente perder esses fundos aqui, a gente volta para o bear market no mercado americano. O S&P é a mesma coisa, marcou topo semana passada e caiu. E olha a barra de novo, barra negativa. Na Nasdaq a mesma coisa. Então assim, eu acho que o movimento de hoje nas bolsas americanas, além de ter confirmado o topo da semana passada, que eu já tinha falado para vocês, mostra que possivelmente a gente vai ter mais quedas para os próximos dias. Resta saber se o fundo aqui será num nível superior ao demais. E só para a gente ver, né, que apesar dessa alta importante da Nasdaq, olha lá, num gráfico semanal, o topo foi lá em novembro, olha aqui, caiu isso tudo, nós só recuperamos parte ainda. Claramente a gente está numa tendência de baixa, só que a gente está querendo virar para a tendência de alta, mas não virou. Tá? Bom, então está ainda cedo para a gente afirmar isso, a gente tem que esperar o próximo fundo nas próximas semanas. Tá? O que a gente quer é isso, né? O que estava acontecendo com o Dow Jones que eu acabei com mostrar para vocês. Topos e fundos ascendentes. É isso que a gente quer. Bom, em maio e junho, eu comentei muito se a gente vivia uma oportunidade no mercado ou uma armadilha. E eu falei para vocês que a gente vivia numa oportunidade, pensando no longo prazo. Eu guardo muito essa mensagem do Warren Buffett, que ele fala que a gente tem que ser contestador. Naquela época, todas as manchetes estavam falando de um crash maior ainda na bolsa. Só que eu e outros analistas e outras pessoas enxergavam que aqueles preços estavam muito atrativos. Tá? Por isso que naquela época eu achava que a gente deveria aumentar a posição na bolsa americana, ao contrário de agora, que eu vejo que no curto prazo a gente tinha subido muito, aí a gente vê mais quedas. Tá? E aquilo que eu vou sempre laurear aqui, o Larry Williams, né, ele falou no dia 17, num relatório dele, que era o fundo do ano. Coisa que aconteceu aqui e ele falou para comprar bolsa. Mais uma vez, ele acertando. Tá? Pessoal, quem quiser o relatório completo, entra no site do Larry Williams, ele faz o relatório uma vez por ano. Tá? Eu acho que agora ainda não está disponível, mas em dezembro ele já vai fazer para o ano que vem. E eu acho que ele, apesar que é um preço maior, ele dá muita dica dos ciclos de mercado e para onde que vão os ativos. Obviamente ele não acerta sempre. Tá? E na previsão dele, para o final do ano, ele fala que possivelmente aqui, final de agosto, começo de setembro, a gente vai estar marcando um fundo. Tá? Então assim, eu vejo correção para a próxima semana, que é o finalzinho de agosto e setembro. Então pode ser que na semana que vem ou na outra a gente esteja fazendo um fundo. E de preferência que seja um fundo acima dos prévios, para a gente voltar para a tendência de alta. Mais uma vez, Howard Marks comentando, né, que
o maior risco, maio, junho, né, que ele falou isso, era ficar fora do mercado. Por quê? Porque o mercado dá essas porradas de 20% de alta do nada. Então, se você fica fora com medo, você perde essa alta. Diferentemente agora. O mercado subiu forte, está corrigindo. Você vai entrar agora? Não. Espere o mercado recuar, dá sinais que ele vai voltar a subir e aí a gente vai e compra. Porque o mais importante é que a gente tem que saber o seguinte: no longo prazo as bolsas sobem fortemente. Então a gente tem que aproveitar os momentos de queda, como aqueles de maio e junho, para a gente comprar. Como que pode acontecer nas próximas semanas e voltar a aumentar os ativos nos Estados Unidos. Tá? Então eu acho que a gente vai ter no curto prazo mais correção. Tá? Realização parcial era uma coisa que eu vinha comentando que a gente já deveria ter feito nas últimas semanas. Tá? Eu acho que agora com essa queda não vale mais fazer realização parcial. Se você não fez, mantenha seus ativos. Se você tiver caixa, quando a gente fizer o fundo, você vai lá e compra mais. Saldo estrangeiro na B3 e dólar. A gente vê que em agosto, claramente, os investidores estrangeiros voltaram para a bolsa. E o dólar, mesmo com essa queda de hoje, o dólar está fraco aqui no Brasil. No Brasil. Hoje a gente fechou aqui, ó, no dólar futuro a 5,07. Tá? Só que eu penso, é uma opinião minha, que essa faixa de R$5 é um importante suporte. Eu acho mais fácil o mercado subir para 5,50 do que cair para 4,60. Só que é apenas um pitaco. Não dá para saber. Tá? Para quem quer proteger a carteira ou para quem quer aumentar a exposição em dólar, eu acho que é um bom nível. Tá? Bom, e no médio prazo, Marcelo, eu acho que no pós-eleição, quem ganhar, se sinalizar um ajuste fiscal mais importante, o dólar tem espaço para buscar os R$4. Tá? Mas isso vai depender de quem foi eleito e como ele vai sinalizar da condução da economia. Então, fatores para alta e fatores para queda. Tá? Eu acho que agora, principalmente o cenário político, vai pesar mais na cotação do dólar. Bom, e lá fora? Lá fora o dólar index está forte, né? Fechou 18,70. É o maior fechamento, um dos maiores fechamentos dos últimos 20 anos. Lembrando que a próxima resistência é $120. Tá? Nessa semana, uma curiosidade, o euro chegou a ser negociado a menos de $1. Então, assim, lá fora, dólar forte, tá? Dólar forte. Aqui no Brasil, o dólar está fraco. Mais uma vez, eu acredito que nesse patamar o dólar pode dar uma esticada nos próximos dias ou no mês de setembro, até ter uma definição da eleição. Para finalizar, eu vou mostrar sobre o Ibovespa. Depois daquela pancada de alta, a gente vai ter mais correção ou a gente vai voltar para alta? Vamos ver. O que a gente quer no Ibovespa é o zigue-zague ascendente, coisa que a gente não teve. A gente teve a pernada de alta, começou a corrigir, mas essa correção, ao meu ver, foi muito curta. Tá? Então a tendência no Ibov é indefinida, porém o viés até a semana passada era de alta. Pode ser que o mercado americano vai derrubar um pouco mais a Bolsa Brasileira, além das eleições. Tá? Então a gente está num momento, eu vejo que a gente está num momento de muita cautela. Tá? Eu acho que a gente tem que continuar com caixa. Quem fez realização parcial de lucro, mantenha seu caixa. Eu não compraria mais e esperava as próximas semanas. Tá? Essa é a minha opinião. Ah, Marcelo, mas eu não fiz a realização parcial. Então, continue com seus ativos, né? Que o viés, eu acho, para os próximos meses é de alta. E se você tiver caixa, quando o Ibovespa recuar mais, você compra mais. Tá? Uma coisa importante que a gente tem visto, independente do seu viés político, é que os dois candidatos que estão na frente das pesquisas, eles estão mais próximos de uma política econômica e fiscal mais próxima do centro. E isso é que o mercado quer. O mercado não quer saber se é direita, esquerda, se é o Lula, ou o Bolsonaro ou o Ciro. O que o mercado quer é o seguinte: como é que vai ser conduzido a política econômica? Se for uma política econômica correta,
sem riscos e principalmente o ajuste fiscal, eu acredito que a gente possa ter uma importante alta do Ibovespa nos últimos 4 meses do ano, especialmente depois da eleição. Então foi lá, né? O Ibovespa perdeu 100 mil pontos, perdeu e teve uma forte recuperação, inclusive rompeu aqui o 112, bateu quase 115. Tá? Olha a pernada de alta do Ibovespa, que foi fenomenal. Bom, só que ele chegou lá na resistência, aqui por volta de 112, 113, rompeu e caiu, coisa que eu mostrei para vocês na semana passada. E aqui, nessa semana, ele tentou subir para testar o topo que eu já comentei. Resta saber se ele vai continuar em alta ou vai cair. Como o mercado americano deve cair, possivelmente eu acho que a gente vai corrigir mais. Aonde que eu espero? Vou mostrar isso no Profit. Eu gostaria que o mercado recuasse aí lá por volta de 102, 105 mil pontos, tá? Todavia, eu acredito que no longo prazo a gente tem muita oportunidade, que ainda é buy, não agora, porque eu acho que vai corrigir. Vamos corrigir 1, 2, 3 semanas, talvez seja um momento de comprar. Diversificação, e a gente precisa selecionar bons ativos através da análise fundamentalista. Mais uma vez, no curto prazo, eu acho que nós vamos continuar a correção, especialmente se o mercado americano corrigir. Realização parcial, na minha opinião, quem fez. Acho que agora, com essa queda recente, talvez não valha a pena, é uma questão pessoal. Lembrar que o preço de uma ação ela depende do cenário macro, do setor da empresa e dos próprios números da empresa. Isso aqui eu voltei a colocar no slide, né? Na sua carteira de longo prazo, pessoal, mantenha os ativos por muito tempo. Faça um acompanhamento de perto, trimestral, mas mantenha os ativos. Não faça como os americanos agora recentemente, que mantém em carteira um ativo por só 6 meses. O ideal é que a gente tenha na nossa carteira de longo prazo, por muitos anos, empresas de bons fundamentos, porque na paciência a gente vai ter bons lucros, tá? E uma coisa que eu tenho visto muito de analistas é que o Brasil deve performar melhor que os Estados Unidos nos próximos anos, tá? Até um analista que eu sigo muito, que sempre ele é muito pessimista com o Brasil, que é o Marink, da iCap e da Inversa, ele comentou vários vídeos dele, que são públicos, que ele vê que chegou a hora do Brasil. O Brasil deve performar melhor que os Estados Unidos, um contra o outro, né? Então, assim, eu acho que agora é a hora de a gente aumentar um pouco a exposição no Brasil, pensando no longo prazo, e talvez diminuir um pouquinho nos Estados Unidos, mas sempre numa carteira diversificada. Lembrar que essa aqui é uma relação inversa entre as Big Techs e as commodities. Pode ser que as commodities vão ter anos e anos em alta e as Big Techs podem recuar. A gente não dá para saber. Por último, eu vou comentar rapidamente sobre os ativos no Profit. Bom, então vou começar aqui com o gráfico do dólar, né? Então o dólar fez lá, final de maio, junho, um fundo em 4,70, foi subindo, bateu 5,50 e vem recuando. Entrou numa tendência de baixa, numa clara tendência de baixa, e chegou aqui perto de R$5. Vocês já sabem a minha opinião. Eu acho que em virtude das eleições, em virtude dessa queda que eu estou prevendo para as bolsas, o dólar deve subir. Só que se a gente pensar na tendência recente do dólar, o mais provável graficamente seria a gente continuar em queda. Porém, pelos fundamentos, eu acredito mais em alta. Tá? Aqui eu vejo uma clara divergência entre fundamentos e análise técnica no curto prazo. Dow Jones, né? A gente subiu fortemente desde junho, né? Desde junho, fez o pivô que eu comentei. A gente fez um topo na semana passada e olha aqui, pessoal, o dia de hoje, uma queda de quase 4% e com volume. Eu acho que teremos mais quedas para as bolsas americanas nas próximas semanas. O que a gente quer? Que a gente faça um novo fundo
acima dos 30 mil pontos. Hoje a gente está em 32.200. Ou seja, a gente não pode perder esse fundo por volta de 30 mil pontos, senão a gente voltaria para uma tendência de baixa. E o Ibovespa? Olha aquilo que eu comentei com vocês. O Ibovespa, ele está mais forte do que o Dow Jones e o restante das bolsas americanas. A gente deu aquela pancada, né, de julho para cá, mais de 20%, praticamente 20%, né? Corrigiu na sexta e na segunda, uma correção muito curta. Eu queria uma correção de alguns dias ou semanas. Voltamos a subir, testamos aqui de novo. Se a gente rompe esse aqui, o que acontece? Se a gente romper isso aqui, a gente vai buscar os 121 mil pontos. Mas eu acho que o mais provável é a gente seguir as bolsas americanas e cair, tá? Por Fibonacci, aonde que eu espero que o índice vai? Deixa eu dar uma clicada aqui, ó. E eu acho que a gente pode ir ali entre 102 e 105 mil pontos, tá? Resumo do vídeo, pessoal. Em virtude da reunião hoje de Jackson Hole, eu acho que as bolsas americanas vão cair nas próximas semanas. É uma impressão minha, tá? A gente espera que a gente faça um fundo mais alto que o fundo de junho e julho. E no Brasil a gente deve seguir esse movimento, mas a gente está mais forte, tá? Esse recuo da Bolsa Brasileira seria muito interessante para a gente ganhar fôlego para depois voltar a subir, romper esse topo aqui em 113, 114 e buscar 121 e talvez 131 mil pontos. E lembrando aquilo que eu comentei, pessoal, pode ser que o gatilho da eleição, do fim da eleição, independente de quem ganha, o presidente eleito que sinalizar uma austeridade fiscal, é provável que a gente tenha um rally de alta muito importante na Bolsa Brasileira, em virtude dela estar barata, commodities em alta, e daquilo que eu comentei com vocês, que a gente deve ter um desempenho melhor do que os mercados americanos. O vídeo ficou um pouquinho mais longo, pessoal, do que o habitual, mas eu acho que tinha muita coisa importante. Vejam o vídeo de novo, tem muita coisa legal que foi comentada. Compartilhe com os amigos, dê um like, façam sua inscrição no canal. Vamos ver se nas próximas semanas a gente busca 1000 inscritos. E até uma próxima. Muito obrigado e um abraço a todos.